Um grande shalom a todos os nossos irmãos. Estamos de volta pela graça de Deus, aqui participando junto com o irmão José Marcos e o irmão Dier, de um momento de meditação na palavra, junto com você que está aí de qualquer parte da nação ou do mundo, que nos acompanha a cada manhã, a cada dia, quando trazemos a mensagem revigoradora do Evangelho, porque estamos vivendo num momento de crise em todos os aspectos. O país vive um momento tenso na política, um momento tenso na saúde, e a igreja não está fora do planeta, nós estamos aqui, estamos vivendo também debaixo, como disse o profeta, de uma grande pressão que se forma a cada dia. E se nós não tivermos onde deixar escapar a pressão, terminaremos uma crise com muitas pessoas neuróticas, desequilibradas mentalmente, de forma que a cada dia nós temos vindo aqui para pedir aos irmãos que mantenham o seu equilíbrio, que mantenham os seus olhos em Jesus. E se você olha para Jesus, você adquire calma, paciência, fé. E como disse o profeta, quando você está olhando para Jesus, com a sua mente em Jesus, você sabe que sempre Ele enviará seus anjos para guardar os seus caminhos, para abrir portas aonde não há portas, e nós estamos certos de que a providência de Deus, de alguma maneira, será tomada. Temos problemas de todos os lados. Estamos olhando o caso de um irmão que está há 4 dias já com um problema de saúde, teve um AVC, sem conseguir uma vaga numa UTI, entubado ali numa UPA, aguardando uma providência. Estamos orando, acompanhando, estamos correndo atrás também, através das amizades, para ver se conseguimos. Mas tudo isto forma pressão. E se você não tiver onde deixar escapar essa pressão, você vai, daqui um pouquinho, explodir. E é isso que o diabo quer. Precisamos manter o nosso equilíbrio, a nossa calma. Peço à família que tenha também um momento de fé, de oração. Nós estamos orando, pedindo que o Senhor conceda a recuperação deste nosso irmão. Nós tivemos ontem à noite a mensagem pregada pelo irmão Dier, quando nos falou sobre a natureza gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a natureza está gemendo, e nós também gememos com a natureza. Nós, disse Paulo, que temos as primícias do Espírito, aquilo que Deus colocou no nosso coração, este clamor, que tudo isto que a gente vê acontecendo no mundo, na sociedade, na política, na vida das famílias, só tem um clamor: quando é que tudo isto vai passar? Só existe uma resposta para esse clamor, é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor porá fim a tudo isto que nós estamos, de alguma maneira, sendo pressionados. E apareceu uma placa aqui: encerrar a transmissão. O que é isso? Não. Muito bem. Então, o que nós estamos esperando e o que nós vivemos a cada dia debaixo dessa expectativa. Como gosto de cantar, um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Esta é a esperança de todo crente. É a hora da finalização das lágrimas, é a hora da finalização das dores, é a hora da transformação dos nossos corpos, é a hora da nossa despedida desta terra, porque, na verdade, estamos simplesmente passando por aqui e vamos deixar o tempo e as coisas que estão nessas dimensões para seguir para um plano maior de vida, sairmos disso aqui para uma dimensão espiritual, e esperamos que quando voltarmos à Terra já tenha uma outra composição e um outro governante
porque esse que está governando a sociedade e o mundo, nós sabemos perfeitamente, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, a influência do mundo é Satanás. E Deus tem mantido o seu povo na terra, e quando o povo de Deus está na terra, o espírito de intercessão também está aqui. E esta intercessão, diz a Bíblia, o espírito geme, intercede com gemidos, e nós também gememos. Você vê um caso deste um irmão, você fica lá dentro da alma, há um gemido, e esse gemido não é outra coisa senão o próprio espírito fazendo intercessão dentro de você. A primícia do espírito geme, desejando que um dia tudo isso termine doenças, termine dores, termine problemas, termine angústias, termine as lágrimas, que tudo isso passe. Isto é um gemido, mas quando o Espírito Santo sai da terra, então termina os gemidos também. E aí vão acontecer apenas as pragas que repousarão sobre aqui sem nenhum gemido, sem nenhuma intercessão mais. Nós estamos confiados que numa destas manhãs tudo acontecerá. Com relação à situação deste vírus que está tomando lugar, aí nós entendemos que isto está, de alguma maneira, barrado. Eu já preguei sobre isso, não tenho dúvida. Foi feito um alarde no Brasil muito grande, que nós teríamos não sei quantos milhões de mortos, não temos isto. Atingiu, e não tenho relato de nenhum caso de um irmão que pertence à nossa fé, à mensagem, que tenha partido com um caso desta natureza. Estamos debaixo de uma proteção do sangue de Jesus, e isto não nos faz ser relaxados. Mantenhamos o nosso equilíbrio, mantenha a sua higiene, mantenha a sua imunidade alta. Uma das maneiras de manter a imunidade alta é manter na calma, porque o estresse faz com que a imunidade caia. Já disse aqui, volto a repetir, olha, procure ter uma alimentação. Não, mas eu não tenho dinheiro para alimentação. Não precisa de fazer nenhum gasto excessivo com alimentação, mas tem coisas simples. Ensinei aqui, ó, pegue gengibre, pegue limão, pegue extrato de própolis, coisas simples, sabe? E açafrão, tudo isto faz com que a imunidade se mantenha lá em cima, melhore a sua condição de imunidade, seu organismo estará forte para resistir. Sintomas que muitos irmãos têm nos escrito, falando, fulano está com febre, olha, sentiu qualquer sintoma de resfriado, de gripe, a primeira coisa é, disse aqui, ó, vá lá, pegue uma cebola, a garganta ardeu, vou esperar para amanhã. Não, você já está relaxando. Vai lá, pega uma cebola, rale a cebola, tira o suco da cebola, esprema um limão, pega mel, mistura. O gosto é ruim, então fica gripado, então depois fica com febre, então depois fica... As pessoas precisam entender que remédio é remédio, não é doce, não é sobremesa. As pessoas estão querendo sentir... Não, olha, vai lá, pega uma cebola, mas o gosto você vai ver que passa na hora. Passa e passa a doença também. Esprema a cebola, rale, pega o sumo da cebola ali, ponha limão, ponha mel, uma colher de mel e acabou. Então a gente precisa de aprender a lidar com essas situações. E Deus vai mantendo você saudável e nós vamos vencer isto pelo poder da fé, do nome de Jesus, e lembrando daquilo que Jesus nos ensinou, a sermos prudentes. Existe uma parábola da previdência. Você olha um exército, sabe quantos soldados tem ali, você vai se armar. Você está vendo que se esse vírus apanha principalmente pessoas que estão já com doenças crônicas e com o organismo debilitado, fortaleça o seu, não espere chegar, não. Comece aí a cada dia, ó, arranje açafrão, bote aí na sua salada, arranje limão, um limão com água de manhã, toda manhã já vai melhorar. E tudo isso é assim, coisas simples que você vai vencendo essas etapas e vamos sair do outro lado vencedores
em nome do Senhor Jesus, porque este é o propósito de Deus, é que a gente não perca nenhum nesta batalha. Quanto ao irmão Flauzino, quero dizer à família que nós estamos orando, tivemos alguns problemas, com a irmã a mãe da irmã Jardilene partiu para o Senhor, mas não foi com esse problema. Temos pessoas enfermas, estamos orando por todos, temos recebido pedidos de oração do Brasil todo, de pessoas que de alguma maneira estão padecendo. Ontem também tivemos a notícia triste da partida do pai do irmão do pastor Glauber, que partiu para o Senhor. E assim é a vida que está continuando. Isso não quer dizer que nenhum de nós não vamos partir, mas vamos nos manter debaixo do sangue de Jesus, que nos livra, que nos guarda, que nos protege de todas as coisas. E vamos manter o nosso equilíbrio. Esta é a nossa palavra inicial nesta live de manhã. Se Deus permitir, vou estar à noite, às 19h30, na plataforma pregando. Vamos ter mais um culto e vamos manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus e vamos deixar os problemas para trás, não é? E aí, irmão Marcos, um bom dia para o senhor. Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência que o senhor está vivendo aí, de atravessar esses momentos críticos também? Com fé, não é? Com fé, com fé. Bom dia, povo de Deus, bom dia, pastor César, bom dia, irmão Dier. Pois é um momento que a gente está vendo essa crise, a pressão de todos os lados, mas como Elias passou pelo momento, né? Enfrentou um momento de crise ali quando foi 3 anos e meio de seca, mas Deus guardou ele. Tinha um rio, tinha um corvo que trazia pão e carne para ele comer. Sanduíche, né? Sanduíche bem feito diretamente do céu. E assim, sabe, a gente sabe que o povo de Deus, e com certeza, veja que os acontecimentos, por que aconteceu aquilo? Por causa de um reino e o povo que tinha se apostatado, o povo de Israel que estava ali, né? E as coisas acontecem muito, muito parecido, porque eles tinham problemas políticos. A política sempre está acompanhando o desenrolar das escrituras, né? Tinha um rei injusto, Acabe, que se casou com uma mulher pagã, Jezabel, e aqueles 3 anos e meio trouxe, além de seca, trouxe fome, trouxe com certeza morte, doenças, e assolando a população ali, do povo de Israel. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que teme ao Senhor, está guardado. Elias estava ali, tomando água do riacho, comendo pão e carne, vindo pelo corvo. A própria mulher, a sunamita, a viúva, né, de Serepta de Sidom, que era uma mulher temente a Deus também, Deus não deixou ela passar pelos apertos, mas mandou o profeta ir na casa dela para trazer a promessa de Deus, a palavra de Deus, trazendo alimento para a vida dela. E assim é esse momento que a gente está enfrentando um caos. Então a gente vê um caos na política, né? E só se fala de ontem para hoje a saída aí do ministro da Justiça e aquele tumulto, e agora acho que vai piorar a situação, já está ruim, vai ficar pior. Então tudo é para trazer caos, tudo é para trazer inquietação, tudo é para desestimular as pessoas a crerem, a ter fé, mas o mundo pode até estar preocupado. As pessoas que não têm essa estabilidade, que não têm essa fé, que não têm essa visão maior das coisas de Deus, eles realmente ficam temerosos e ficam com medo, mas o povo de Deus, assim como Elias estava lá tranquilo, dormindo e comendo seu pão e tomando a sua água, eu tenho certeza que cada filho de Deus nesse momento, Deus tem providenciado de alguma maneira um escape, porque isso é promessa, né? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. E é nisso que a gente acredita. A pressão está aí, a gente está vendo, não podemos negar, porém, sabemos que existe uma proteção maior, que é Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo nos guiando. E as pessoas podem acompanhar que desde o princípio a gente tem falado falando sobre política, o governo desse senhor que está na presidência, mas quantas milhões de vezes eu disse: quem põe comida na sua mesa, quem cuida de você não é presidente. Eu nunca... Pode pegar a mensagem que eu preguei essa semana aí mesmo, a repentina e secreta ida da igreja. Eu disse:
Não é Dilma, não é Fernando Henrique, não é Lula, nem é Bolsonaro que cuida de você. Quem bota comida na sua mesa, quem te dá vida, quem te dá saúde, quem te dá emprego, não são essas pessoas. Então a gente não tem que ficar fazendo pânico por causa da saída de alguém ou de entrada de alguém. Eu quero dizer que pode sair presidente, entrar presidente, mudar de partido. Deus está cuidando do seu povo. Esta é a grande verdade. E, lembrando, não ponha a sua confiança em homem algum, ponha a sua confiança no Senhor Jesus. Quem vai botar sua confiança e vai brigar e discutir política vai sofrer decepções. Isso eu tenho falado desde o princípio. Não sou político. Estou aqui pregando Jesus Cristo, não é? Este é aquele que a todas as nações desejam. E aí, irmão Dier, todas as nações desejam Cristo, a natureza está gemendo, nós estamos gemendo. E aí, como é que foi ontem à noite? Shalom a todos nossos irmãos, e foi um prazer muito grande de estar no púlpito ontem para falar para o povo de Deus o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu creio que muitos foram ajudados, começando por mim primeiro. E é isto que foi falado ontem, que este é o tempo que os filhos de Deus devem ser manifestados. Deus está fazendo, a Bíblia nos diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então Deus permitiu que o povo de Deus, que a terra parasse nesse momento, e eu creio que há um propósito para Deus sacudir os filhos de Deus, para que os filhos de Deus possam buscar a face de Deus, buscar o preenchimento do Espírito Santo, porque é somente o Espírito Santo que é a nossa passagem, a nossa garantia para irmos no arrebatamento. Então Deus está fazendo essas coisas acontecer, a natureza está gemendo, os mortos estão gemendo, nós que temos o Espírito Santo estamos gemendo, para que todos os filhos de Deus recebam o Espírito Santo. Eu acho que passou do limite, né, irmão Marcos? Passou do limite o que a sociedade vinha fazendo, zombando de Deus, né? Tivemos no último carnaval aqui no Brasil uma zombaria com o Senhor Jesus. Muito, né? O mundo todo vem zombando de Deus há muito tempo. Então Deus mostrou, está só mostrando que o mundo não é nada, que o homem não é nada, que pode se levantar e fazer. Nós estamos chegando num momento, parece que a ira de Deus vai se derramar sobre a terra. E ninguém esperava um momento como esse, né? Uma puxada no freio da maneira como foi. Você, empresário, você que lida com pessoas, você que está aí na frente de gente, a expectativa não era essa. Não. Muito pelo contrário. Vamos melhorar de vida, quando né? iniciou março, né, passou o carnaval, geralmente as pessoas falam que o movimento mesmo começa depois do carnaval, né, para ver como o Brasil é desfocado. O ano começou em 1º de janeiro, né, e passa janeiro todo, fevereiro todo, para começar o povo reagir. A partir de março, depois que passa o carnaval, que dá uma... Então, a expectativa para março era das melhores, né? O comércio estava aquecendo, a construção civil aquecendo, né? Então, havia uma expectativa, as bolsas estavam aumentando, o crescimento econômico estava melhorando. Então, tanto a expectativa no âmbito político como no empresarial estava muito boa, estava das melhores, né? Todo mundo estava esperando março estourar. Esse ano seria o ano, E né? esse 2020 seria o ano da gente movimentar tudo de novo e tal, e foi exatamente o contrário, né? Então se deu uma... E até o carnaval foi o máximo, né? O máximo de aberração, o máximo de provocação a Deus, né? E o mundo vem fazendo isso há muito tempo, até né? quem não é crente, né? Tava uma coisa tão assim, tão solta mesmo, o negócio estava tão feio que até pessoas que não são evangélicas, eu vi pessoas aí, estudiosas, né? Que pessoas ateus, inclusive, criticando o que houve no carnaval aqui do Brasil, criticando
as músicas que é tocada aqui no Brasil, o estilo, né? Um professor estava falando e disse, isso, não sei como que as pessoas se inclinam a ouvir essas músicas com tanta conotação sexual e com uma aberração tão grande, com essa coisa toda. Isso não é cultura, ele chama de cultura, isso tem nada a ver com cultura. Sério. Né? É uma Perversão, coisa muito, né? é uma perversão muito grande. Chamam de cultura, mas é assim, o irmão Dier, na mensagem de ontem, expressou esse gemido, né? Mas se você imagina que a natureza está gemendo, o próprio Espírito Santo que faz intercessão, que está no meio, está gemendo, né? E você imagina como é que é o sentimento de Deus, até para tomar uma decisão dessa, de puxar dessa maneira, conhecendo, quem conhece a natureza divina, sabe que é amor, a essência de Deus é amor. Para tomar uma decisão dessa, porque você tem velhos, pessoas de todas as naturezas morrendo por aí, Deus olhando para os hospitais cheios de gente morrendo asfixiado. Quer dizer, é um quadro triste para nós, Deus não está feliz, mas Deus não tem senão outra alternativa de mostrar que Ele também é justiça. Né? Quando a gente fala em justiça, você está falando sobre a saída do ministro da Justiça, eu falei ontem, quando eu vi a notícia, eu disse, olha, o que ele falou e o que o presidente está falando, um é político, o outro é juiz. Juiz, ele foi treinado o tempo todo para ser justo, e o outro foi treinado o tempo todo para ser político, e político tem essa questão da flexibilidade, da malandragem da política, não é? Jogo de cintura. Jogo de cintura e tudo. Então você vê que parece que a linha dura de um quebrou, porque é assim, e o outro, sabe, tentando. Então, de alguma maneira, o que a gente percebe? Deus é justo. A hora que Deus disse, agora é justiça, não tem família, não tem filho, não tem velho, não tem moço, não tem bom, não tem gente que está fazendo de conta que é. A coisa agora é séria. É isso que tem gente que não entende, que acha que Deus é ruim. Por que Deus permite tantos velhos, tantas pessoas boas, né, tantas famílias estarem sofrendo, chorando, não pode nem sepultar os seus mortos direito? Por que Deus permite essas coisas? Parece que Deus não é um Deus bom. Mas faz quantos anos que Deus vem tendo paciência com gente ruim, viu? Porque é gente ruim, viu? Ou sociedade ruim. É essa que nós estamos vivendo com ela, sabe? Quer dizer, não tem a menor consciência. Você quer ver como é que é ruim? Eles estão mandando dinheiro, rapaz, para poder tratar de uma saúde, e tem político roubando. Aqui na Paraíba, essa semana, a Polícia Federal já foi atrás de prefeito. 30 dias começou o negócio, já tem gente roubando. Não, e é político roubando, e eu estava conversando com o contador e ele estava dizendo, você não tem ideia o que tem de pessoas fraudando esses R$600. Pessoas que não eram para receber, pessoas que não têm dinheiro, que estão tomando de outras pessoas. Então, é desde a da população aos políticos, então, sabe? O povo só vive de oportunismo. Então, acertar a vida e querer a vida... é coisa incrível. Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa aposentada, tem aí um benefício, é uma coisa triste, né? Aí me manda, pastor, eu já tenho um benefício, me cadastrei, o senhor acha que eu devo receber o outro? Meu amigo já tem um benefício, já recebe, mas já se inscreveu para pedir R$600, como se não tivesse nenhum benefício. Porque aquilo é para quem não tem, está desempregado, não tem nenhum... Pela lei não recebe, quem já é não, mas já recebeu recebeu a aprovação, sinal que podia receber. Aí a consciência doeu, veio atrás do pastor. Aí eu disse, olha, se o seu coração está te condenando, Deus é muito maior. Não sei, eu não botaria a mão. Mas cada dia, são coisas assim. Então, pessoas que, na verdade, é aproveitador, sabe? Correu atrás de dinheiro. E você sabe que as pessoas estão atrás, né, dentro da igreja, a maior parte do povo que está atrás dentro das igrejas, estão atrás de salvação da alma ou de mudança, ou arranjar dinheiro? De cura, libertação. O pai é rico, né? O pai é rico, está atrás de dinheiro. Não, vou atrás de Deus, porque Deus dá. Então, tudo isso, a hora que Deus diz assim, vocês estão pensando que eu sou bobo, né, que sou menino, que eu não sei o que está dentro do coração de vocês, que estão atrás só de dinheiro. Aí
vai ficar Essa é a situação, Então, tem gente que está atrás de dinheiro, não é? E vai ficar aqui com o dinheiro, nós vamos embora, se Deus quiser, não é, né, irmão Diego? Vamos preparar nossas almas para ir embora no arrebatamento, porque... Isso mostra a situação que ninguém não é nada, né? Eu estava vendo, alguém colocou, mandaram para mim também, que alguém colocou que uma situação dessa, como o senhor acabou de falar, chegou para mostrar que o ser humano não é nada. Nem o pobre, nem rico. Nada. E alguém colocou assim, hoje está liberado apenas o serviço que é chamado de serviço essencial. Então, fora desse serviço essencial, para você ver que as pessoas não são nada, os cantores não fazem parte do serviço essencial, os famosos, os jogadores de futebol, não é? Quem faz parte... Celebridades. Celebridades, os grandes empresários estão tudo trancados dentro de casa porque nenhum deles é essencial. Se fosse, estava cantando, estava fazendo show, estava nos estádios, né? Então, para ver a qualidade, o valor que o ser humano não tem, tendo dinheiro ou não, né? Quem é considerado essencial é o lixeiro, é o coveiro, né? São os entregadores de pizza, são os médicos, enfermeiros. Então, para entender que a sociedade não é nada. Polícia, né? Também tá os políticos, né? Então, veja que... Político está tudo em casa. Político está tudo em casa, então. Nenhuma dessas pessoas são consideradas gente essencial. Então, se numa política é assim, imagina para Deus. Agora, a sociedade está sofrendo um revés muito grande. Empresários, as empresas aéreas, Tá sofrendo. 90% parado. Aí você vai ver, hotéis estão todos fechados, restaurantes estão fechados, a maior parte. E a sociedade pagando um preço muito alto. Olha, nós podemos estimar aí cerca de quase 40 milhões de pessoas que vão sofrer. Porque eu preguei 2 mensagens, irmão Francisco lembrou isso aqui essa semana, viu, Ian? Foi a fé vence o caos e depois consequência do caos. Quer dizer, a fé vence o mundo. A fé vence qualquer obstáculo. Nós vamos passar esta crise, se Deus permitir vida depois dessa situação, vamos passar como vencedores. Mas a consequência que virá, depois que isto passar agora, essa quarentena, vamos liberar. Liberar como? Liberar hotel. Dormiu aqui tem coronavírus, você vai dormir no quarto daquele hotel? Um monte de gente está aqui nos hotéis da praia, estou dizendo aí, encerramos nossas atividades. Não é fechado, não. Encerramos, é falência. Agora, quando fala um dono de um hotel daquele, o copeiro, a arrumadeira, o recepcionista, quer dizer, você não pode imaginar a gama de gente que vai sofrer o caos que virá depois disso, para tentar reanimar e voltar à normalidade. Um avião, se nós daqui na igreja temos uma pessoa a cada 1,5 metro, se você for botar 1,5 metro para cada passageiro de avião, quantos passageiros um avião vai levar? Qual vai ser o preço da passagem de avião? Quantos desempregados vão estar dentro das companhias aéreas? Porque se você tem 4 atendentes dentro de um avião, para 150 pessoas, com 30 pessoas você só precisa de um. Não dá conta. Então 3 vai para a rua. Então o índice de desempregado, a consequência que vai acompanhar é muito grande. Até que isto se... a estimativa é muito alta. Hoje os economistas, eles no mundo todo, né? No mundo todo, até as grandes potências estão muito preocupadas com o fator econômico, porque realmente não é nem só uma questão de vamos parar hoje. Não. É o que vai, porque vai mudar, não tem... o mundo não pode ser aí dentro de um quadro desse, veja só, dentro de um quadro desse, as pessoas, elas não vão... Para que eu vou viajar? Né? Passagem vai estar muito cara, então não vou viajar. Se eu não preciso viajar, se eu não preciso ir para um lugar ou outro, para que eu vou comprar roupa? Para que eu vou comprar sapato? Então uma coisa vai puxando outra. E isso é onde entra exatamente o problema financeiro, porque a grande questão da crise financeira é o dinheiro parar de circular. Sim, a economia é o giro do dinheiro. É o giro do dinheiro, até é interessante. Bom dia aí, pastor Lopes, estou vendo o senhor aí, viu? Olha, um abração pro senhor, viu? Agora uma coisa a gente sabe, a economia vai parar, mas a fé não vai parar. Vai nada. Então o que a gente tem? É manter sua fé, porque Deus vai manter seu emprego. Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar uma outra oportunidade. É aquilo que você falou.
A crise é uma oportunidade para você sair do outro lado melhor. Então, se alguém vai ser prejudicado e vai parar, você mantém a sua fé, sua oração. Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra dizendo, olha, não vou te deixar faltar o pão. Então, se Ele não vai te deixar faltar o pão, nós não vamos mendigar, nem bater na porta do governo atrás de mendigar essa situação. Deus vai abrir portas, arranjar meios para que você esteja mantendo sua família, seus negócios e sua fé. E a gente vai sair mais forte, sabendo que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então isto não faz um crente estar desesperado, sabe, apavorado, sabe, dentro de casa, preocupado, louco, porque vai ficar muita gente doida. Vai. A sombra vai deixar muita gente louca, isto sem falar naqueles que vão procurar o extermínio da vida mesmo, sabe? As pessoas já estão aí procurando, né, sendo atendido por psicólogos online. Os médicos, eu estou vendo aí, os médicos que estão na frente desse combate do coronavírus, já se criou um departamento de consulta psicológica, de atendimento psicológico para os médicos, porque eles próprios estão entrando em depressão, de ver os quadros. E os fora os que estão morrendo dentro das UTIs, sabe, dando suas vidas para poder tentar ajudar a população. Então é um quadro muito sério e que nós precisamos agora de manter a nossa fé. Olha que coisa maravilhosa. Você que está aí do outro lado, dê um glória a Deus aí por estar vivo. Dê um glória a Deus pela sua família, pela sua saúde. Aí é um momento assim mesmo, sabe? Você está dentro de casa, tem comida, não tem que ficar, levar essas coisas, não. É levantar a voz e dizer, graças a Deus, Deus tem cuidado, como cuidou da viúva até o último momento, não é? Cuidou da viúva. Se tiver de passar, a gente vai passar, né? Caleb e Josué enfrentaram as adversidades de um deserto e estavam lá, eles nunca baixaram a cabeça, nem murmuraram, né? Nem reclamaram nada, né? Foco, né? Foco. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O foco é a terra da promessa, a gente tem que estar preocupado com a política, com a economia, se vai mudar, senão o nosso foco seria aqui. Né? E o nosso foco não é. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, se a gente ficar, sabe, com nossa expectativa, com nossa esperança aqui na terra, olha assim, ó, é nosso dever orar pelo presidente? Nosso dever orar pelas autoridades? É nosso dever para que pedimos a Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É nosso dever. É nosso dever trabalhar? Porque Deus não gosta de gente preguiçosa também. Gente mole, preguiçoso, escorão. Que a gente, agora o governo vai ter que me dar. Vai dar o quê, rapaz? Vai dar seus pulos, né? Eu acho que a vida é assim. Você tem que procurar, mas tem uma coisa que eu quero dizer. Mas nosso reino não é daqui. A gente ora, ó, nos livre do mal deste dia, dessa praga que não passa na sua casa, nos dê o pão nosso de cada dia e exalte a Deus. Teu é o reino, o poder e a glória. Essas coisas não são nada para Deus. Deus pode te dar muito mais e fazer com que o próprio povo saia do outro lado, o povo que confiou nele, o povo que tem temor dele, porque isso veio para baixar a bola de gente. Eu vi artista chamando o mundo para orar. Sabe quando é que eles faziam isso? Nunca. Nunca na vida. Sabe? Encontrou o caminho, né? O caminho de botar, religião não é nada, fé não é nada, Deus não existe, mas na hora que o negócio pegou, muita gente parou para poder refletir. E refletir a perversão que está tão grande, porque Deus não chama homem a julgamento sem primeiro dar uma advertência. Isto é só uma advertência. O que vem aí é milhões de vezes pior do que o coronavírus, porque o coronavírus não vai destruir a terra. Mas pense aí, você vê milhares de edifícios luxuosos indo para o chão e famílias dentro deles indo para o chão também. Deus vai revolver esta terra, Deus vai devolver para a terra todo o ferro, o aço, o cobre, o zinco que tiraram da terra, vai fundir novamente na terra, Deus vai purificar isso aqui. A Bíblia chega a dizer que o deserto vai florescer e Deus vai trazer novos céus e nova terra em que habita a justiça e nunca mais
Satanás trará lágrimas, tristezas e decepções, porque ele próprio foi destruído. Então isso é a nossa esperança, e nós vamos agora para estas colocações e perguntas que nós temos aqui. Ana Paula Cerqueira, bom dia, você é uma benção, estou te assistindo, só falta você na TV, já deixei manter a Ana Paula, a TV já ficou para trás, né? Nós tivemos muitos anos, 20 anos, apresentando programa de televisão em vários estados do Brasil, mas deixamos a TV para trás agora e vamos para frente no nome de Jesus, com esta internet aí que está muito mais veloz do que a televisão. Rubens da Silva, aqui da Itália, estava já preocupado porque entrei no YouTube da Fé Perfeita e não vi nada indicando a live, fiquei preocupado achando que teve o arrebatamento e eu fiquei, pois não fui batizado ainda. Opa, mas vamos batizar você, irmão Rubens, na Itália, em qualquer lugar do mundo. Aí na Itália mesmo temos aí na Itália um pastor da mensagem lá na Itália, e você pode deixar seu endereço aí que eu vou pedir para o pastor batizar você aí, viu? Marcelo Silveira, Paulo era judeu ou romano? Paulo era filho de judeu e nasceu na Turquia, e a Turquia estava sob o domínio de Roma naquela época, e o pai de Paulo havia comprado, porque se comprava, a cidadania romana. Paulo era judeu de cidadania romana. Nasceu da cidade de Tarso, que está na Turquia. Ronaldo Borges, pastor, há possibilidade de alguns irmãos esfriarem na fé por não estarem indo aos cultos presenciais? Olha, o irmão Ronaldo, se esfriar na fé, tendo 2 cultos dentro de casa por dia, uma live que nós estamos estudando, meditando, e um culto que estamos pregando, eu não sei se na igreja ele ia fazer alguma coisa não, porque eu estou chamando para as pessoas terem culto em casa, não é simplesmente pegar o celular ou ligar a televisão e ficar andando para lá e para cá, e a televisão e a gente falando. Estou chamando para as pessoas pararem, fazer da sua casa uma casa de oração, o que é a igreja, não é? Josenildo Cavalcante, bom dia, pastor, Deus abençoe, um grande shalom. Quem for no arrebatamento vai para o juízo final, vai para fazer julgamento. A Bíblia diz que nós vamos julgar aqueles que conviveram conosco e vamos julgar até os anjos, mas não vamos para ser julgados. O nosso julgamento é aqui, ó, a palavra nos corrige cada dia, nos julga. Aquilo que está errado, vamos consertar na nossa vida. Anderson Souza, shalom, pastor César, muitos teólogos têm interpretado 1 Coríntios 15, 24, 28 para justificar a existência de uma hierarquia com distinção de pessoa na divindade. Como o senhor explicaria? 1 Coríntios 24, 25. Depois disso virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade. Eu já sei de que se trata, eu vou resumir para ganhar tempo. Olha, você vai entender uma coisa, Deus é Espírito. Espírito não tem carne, não tem ossos, não podia fazer a intercessão, fazer a obra da redenção, porque o próprio Deus exigiu sangue. Por que exigiu sangue? Porque o pecado original começou com sangue. Eva foi deflorada, teve uma gota de sangue que foi derramada. Então, precisava de sangue para pagar. Só que não podia ser sangue através da via sexual, porque o pecado veio através do sexo. Então, precisava de ser um sangue puro. Cristo vem fora do sexo. Veja só, Deus propõe fazer um corpo. Este corpo é para um propósito, fazer a obra da redenção. Quando tudo estiver terminado, como Paulo está explicando, e a própria morte, que é consequência do pecado, é o salário do pecado, tiver sido extinto, eu quero te perguntar, para que é que Deus quer o corpo de Cristo mais? Então, este corpo ele foi criado para um propósito. Quando este propósito for terminado, quer dizer, o próprio Cristo, a própria mediação que é através de Cristo, deixa de existir. E Deus volta a ser tudo em todos, como está aqui no verso 28. Ele volta à forma de Espírito para governar sobre todos e o homem estará governando sobre a terra. Esta é a posição. Então, Deus fez um corpo para um propósito. Quando aquele propósito for desfeito, terminado,
então Deus volta a ser o grande Espírito. Isto é a expressão de Paulo que o Filho está devolvendo o reino ao Pai, ou seja, o Filho, quer dizer, a forma humana agora não será mais necessária e Deus então assume o comando como foi no princípio. Será Deus em todos, né? Deus em todos. Marcelo Silveira, o nosso corpo natural é híbrido ou original? Nosso corpo natural é híbrido ou original, irmão Marcos? Agora, não sei em que sentido ele se tornou, né, híbrido, né? Porque, na verdade, o nosso corpo natural, tomando aqui um lado, nós temos aqui a criação original vinda de Adão. Este é um ser vindo de Deus. Os que vieram de Adão foi apenas até o capítulo 6 do livro de Gênesis, que era uma geração pura, mesmo vindo através da via sexual, era uma semente vinda, sangue de Adão com o sangue de Eva. Você tem uma civilização paralela, que são os filhos dos homens que vieram de Caim, que é um produto híbrido. Então, de Gênesis capítulo 6 em diante, todos são híbridos. Se misturam, né? Se misturam, os filhos de Deus com as filhas dos homens. Agora, o novo nascimento faz você voltar no seu espírito ao estado original. E a carne, numa destas manhãs, será transformada para um produto original de Deus. Então, no nosso corpo estão duas naturezas, uma humana e outra, uma com tendências para o bem e outra com tendência para o mal. Então, num desse momento, o que não presta será tirado e você volta a ser a expressa imagem de Deus. Deus não tem maldade. No aspecto de natureza, ele pode ser considerado híbrido, né? Na carne, né? Na carne, na natureza humana, né? Na natureza humana. Que aquilo que Paulo disse, quando quero fazer o bem, não consigo, porque o mal está comigo. Então, existem essas duas naturezas, que é uma hibridização que foi lá no capítulo 6 que vem do capítulo 6 de Gênesis, né? No lado genoma humano é natural, porque carne e osso, mas... Aí, quando você vem um novo nascimento, você vem uma transformação. Um novo nascimento transforma. Lá no espírito, para uma mudança na carne que ainda não foi feita. Então, a gente tem duas lutas aí, o espírito limpo e uma carne suja. Uma hora dessa, tudo vai ser limpo novamente. Tudo vai ser limpo e tudo volta. Valesca Soares, quem é a pessoa mais apropriada para nos dizer qual a vontade perfeita ao tomarmos uma decisão? E de que forma ela é relatada, verbal, no consciente ou no coração? Qual é a pessoa mais perfeita, mais apropriada para nos dizer qual a vontade perfeita ao tomarmos uma decisão? Primeira coisa, irmã Valesca, precisamos avaliar. Ponto 1, nascemos de novo? Está o nosso espírito alinhado com o Espírito de Deus? Se nós estamos alinhados ao Espírito de Deus, nós temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Deus. Veja só, Deus, ele tem sua vontade perfeita e uma vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus sempre dá certo. Se o teu espírito está alinhado com Deus, vai dar certo. Então, esta aí é a decisão, parte desse lado aí, ó. Primeira coisa, a maioria das nossas decisões não são alinhadas à vontade de Deus, porque nós não alinhamos o nosso espírito com o Espírito de Deus. E isto só é feito através da oração. Quando você consegue abandonar a carne, viu? Abandonar a carne, uma decisão carnal, que às vezes até você tem razão, e dizer assim, seja feita a tua vontade, porque aí você vai encontrar a vontade perfeita. E isto vem de que maneira? Não vem por palavras, vem lá de dentro do coração, quando você consegue se desprender, quando você consegue negar a si mesmo, quando você consegue abrir mão dos seus direitos e pedir que Deus faça a vontade dele. Então você vai acertar. Esta é a pessoa apropriada, é quando você alinha teu espírito com o Espírito de Deus. Deus sempre te levará para uma decisão perfeita. Como é que é o nome? Chayara Castro. Pastor, por que Deus concedeu o pedido de Salomão por sabedoria
Se ele sabia que em tempos depois Salomão iria idolatrar outros deuses por causa de suas mulheres, construindo até santuário para Deus. Olha, eu acabei de explicar, Deus tem uma vontade perfeita. O que Salomão pediu era perfeito, era a vontade perfeita de ter sabedoria. Se lá na frente a riqueza e as mulheres mudaram o coração de Salomão e ele deixou de buscar a sabedoria para atentar para a sutileza do coração de Satanás através do diabo, só se manifesta através de pessoas, das mulheres, e aí ele tem uma outra inclinação, é porque ele abandonou o que primeiramente ele pediu para Deus, sabedoria. Deus deu por um tempo. Se ele tivesse se mantido naquilo, ele nunca teria inclinado seu coração para outros deuses, nem construído santuário. É porque ele se desviou do propósito divino. E Deus concede o desejo do nosso coração. Quando você quer viver uma vida correta, Deus te dá uma vida correta, oportunidade para você viver. Se lá na frente o seu coração é desviado para o mal, pode ter certeza que Deus vai deixar você fazer o mal. Para entender que mesmo a pessoa sendo sábio, se ele não for vigilante também, ele pode, né? Vai para o mesmo buraco. É mesmo. Não é? Adésia. Me explique Lucas 1, 15, 16, 17, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o Espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Profecia dada pelo anjo, né? Para Isabel, para Zacarias, falando com relação à vida de João Batista. Olha, isto aí é o que está escrito aí. Ele será nazireu, nem beberá bebida forte nem vinho, já sabe-se de um homem que nasceu para uma missão. Converter o coração dos filhos aos pais é a primeira parte do ministério, trazendo o povo da lei para a graça. E ir diante dele o Espírito e virtude de Elias era a prova cabal da manifestação do Espírito de Deus que estava sobre Elias, que estaria se manifestando pela terceira vez na terra. Você pode pegar o ministério de João, que é similar ao ministério de Elias. Era um homem que veio do deserto, como Elias era um homem do deserto, era um homem que pregou contra o reinado de Acabe com Jezabel, o casamento misto. João vai pregar contra o casamento de Herodias com Herodes, não é? Então você pode perceber que isto não é uma reencarnação, porque Elias não morreu, esteve aquela virtude daquele ministério sobre Eliseu, se manifesta aqui novamente sobre João Batista, e tem uma característica, ele cumpre um pedaço desta profecia de Malaquias capítulo 4, verso 5, converte o coração dos filhos, dos pais aos filhos, deixando para o Elias que viria antes do grande dia do Senhor, nos levar de volta aos nossos pais, que são os apóstolos e profetas. Esta é a escritura que você pediu. Rogério Pinheiro, bom dia, pastor. Explica sobre as 3 classes de crentes. 3 classes de crentes estão misturadas, onde se reúne um grupo de pessoas. O irmão Bernardo disse, por menor que seja o grupo, sempre haverá 3 classes de crentes. Não é preciso ser uma igreja grande ou também uma igreja pequena. Sempre haverá ali aqueles que realmente creem, aqueles que creem circunstancialmente, só um pedaço, e aqueles que não creem. Então, 3 classes de crentes: crentes verdadeiros, crentes manufaturados, que são aqueles que levam as coisas da sua maneira, que pensam da sua maneira, que podem discutir com Deus. O profeta chama eles de híbridos, chama eles de mulos, às vezes são até bem intencionados, trabalhadores, gostam muito. Eu não quero, acho que o pastor está trabalhando pouco, acho que nós podemos fazer mais, o diácono pode fazer mais. Parece que até são mais, o profeta diz que são mais famintos, são mais famintos do que os verdadeiros. Sabe? Então, muito palpite, muita coisa, e você para. Até glorifica mais. Sabe? Você vai ter que ir analisando isso aí. Então, parece que o Judas era mais zeloso. Para que gastar esse dinheiro todo? Vamos dar para os pobres. Tudo isso é característica do manufaturado. Porque quando o profeta pregou 3 classes de crentes, ele pegou
começando dos apóstolos, né? Começou pegando lá a multidão, que eram de cerca de 15 mil pessoas. Jesus prega São João 6, a maioria vai embora. Aí ficam 12. Aí ele diz, olha, mas entre vocês ainda tem um que é o diabo, que se referia-se a Judas, que era o manufaturado. Primeira classe foi embora, não entendeu, voltou. Você já viu quantos voltam dentro da igreja? Logo vão embora. Mas o manufaturado fica. Ele disse, ele vai até perto de Pentecostes. Ele fica esperando uma oportunidade para expor a sua insatisfação. E vai o Judas até a noite da ceia, até o momento mais íntimo, e daí em pouco ele mostra as suas cores, porque veio. Então, porque está ali, e aí ele toma um rumo diferente. Sempre parece que está voltado a dinheiro, né? O Judas vendeu Jesus aqui o dinheiro, né? Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, ele disse, para que esse desperdício? Deve ser um salário de um ano todo. Quanto que é um salário de um ano todo? O salário mínimo daria 12 mil reais. Então parece que o perfume era caro. Isso 12 mil reais. Dava para a gente fazer um bocado de cesta básica para dar para os pobres, né? O salário de um ano, né? Então, esse é um salário de um ano. Aquele valor ali. Eu já pesquisei, é o salário de um ano, viu? O perfume que a mulher quebrou lá para ungir Jesus era o valor do salário de um ano. Então, achou muito. Dinheiro também. Então, parece que dentro da igreja tem muita gente que a visão dele é só dinheiro. E daqui um pouco ele vai embora também. Mas os outros ficaram. Pedro disse, para quem iremos nós? Então, nós não temos outro lugar que tem palavra de vida eterna. Então, você que está buscando dinheiro, falhas ou vida eterna. Se você vai buscar falhas, o profeta de Deus diz, você vai encontrar muito, o diabo vai te mostrar muito para criticar. Muita falha, sabe? Falha nos cânticos, falha do jeito que você gosta, do jeito que você pensava, mas se você está buscando vida eterna, olha o que está saindo da boca de Jesus na sua direção. É isso por aí. Vamos aqui, Priscila Gomes. Eu me arrependo dos erros do passado cometidos quando eu já estava na igreja. Deus me perdoe. Olha, Deus sempre está pronto para perdoar, dando chance para nós consertarmos os erros todos os dias. Mesmo que você esteja dentro da igreja, esteja fazendo coisas erradas, proponha. O tempo ainda não acabou. Você ainda está com oportunidade de ouvir a voz de Deus e acertar a sua vida. Aliás, eu tenho falado que Deus parou o mundo para os crentes acertarem a vida. E acho que a hora é esta. Elilda de Souza Silva. Pastor, explique sobre as duas casas, Judá e Efraim. Olha, eu já expliquei isso aqui, irmã Elilda. Élida, né? Élida. Eu já expliquei isso aqui. Assim, o programa da primogenitura, ele está dividido em duas partes. Primeiro, eram os bens materiais que o primogênito herdava em dobro. Segundo, era a bênção que Deus deu a Abraão passar para a posteridade. Então, quem é que ficaria com esta bênção? A bênção era aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Aqueles que forem seus inimigos, eu serei inimigos deles. E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Então, essa era a bênção de Deus acompanhar e guardar e proteger pela vida toda. Para quem isso vai? Então, quando você encontra o caso do Jacó tomando primeiro a primogenitura, o direito de ter os bens materiais dobrados de Esaú, foi a primeira parte. Depois ele vai pedir a bênção do pai, que veio de Jacó, veio de Abraão, estava lá com o Isaac. Ele vai pedir a bênção para o Isaac, a bênção de Abraão sobre a vida dele. Ele trapaceia seu irmão e vai e fica com a bênção. Depois você vai ver que ele tem 2 filhos, o Jacó, e o José está no Egito. E quando chega a hora do acerto de contas, lá em Gênesis 49, que o Jacó está para morrer, ele diz que ele não vai deixar a bênção na casa
de Rubens, que era o primogênito, o direito de ganhar dobrado e o direito da bênção. Não vou deixar com você, porque você subiu no meu leito, maculou o meu leito. Depois disse de Simeão Simeão, qual era o terceiro? Simeão e Levi. Simeão e Levi, que não iam ficar com a bênção porque tinham matado os moradores de Siquém, fizeram uma mortandade. E aí a bênção vem para a casa de José. José fica com a primogenitura. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, falando da posteridade, ele cruza as mãos. E ao invés da mão ficar sobre Manassés, fica com Efraim. Então, Efraim recebe de Jacó já a transferência da bênção que vinha para a casa de José, porque Efraim é filho de José e Manassés filho de José. Então, essa bênção seguiria, mas seguiria para Manassés, aí ela passa para Efraim. Deus cruza a mão e diz, não, é assim mesmo que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus tinha uma visão para o futuro, e lá no futuro, o Efraim ia se tornar um fazedor de ídolos. O reino seria dividido com Jeroboão. Jeroboão ia construir um altar em Dan e outro em Efraim. Então, Efraim vai perder a primogenitura. Deus já tinha os olhos na casa de Judá. Por que na casa de Judá? Porque da casa de Judá nasceria Cristo, que é o leão da tribo de Judá, que seria nosso Salvador, que traria a bênção para todas as nações, inclusive para mim e para você. Então, o Salmo 78, você leia na sua casa o Salmo 78, ele vai detalhar que Deus rejeitou a tribo de Efraim, a casa de Judá, a casa de José, e rejeitou a tribo de Efraim, para que a bênção da primogenitura voltasse sobre Judá, que se você olhar lá em Gênesis 49, você vai ver que tudo estava dentro daquela profecia de Jacó, embutida no símbolo. Disse, Judá é um leão, Judá vai pisar o pescoço dos seus inimigos, falando a respeito de Cristo. Aparentemente, no primeiro momento, passa para a casa de José, vai para a casa de Efraim, mas vai voltar para a casa de Judá. É assim que está colocado Judá e Efraim dentro da história da Bíblia. Márcia Maria. Sua é Maria Márcia? Eu às vezes chamo ela de Maria Márcia, mas ela não... Não, mas é Márcia Maria, não? É Márcia normal mesmo. É só Márcia? É só Márcia. Não Maria, tem Maria, é a mãe. Ah, é Maria? Não tem Maria, não? Tem, não. Ah, é só Márcia. Deus abençoe, né? Mas muito bem. Márcia Maria. Shalom. Bom dia, pastor César, irmão Marcos, irmão Diego. Quando a igreja reabrir, o senhor vai continuar com os cultos online? Eu gosto muito. Olha, você está falando das lives, né? Nós estamos preparando aqui um outro programa para começar, para dar continuidade, sim, viu, irmã? Deus te abençoe. Josiane Rodrigues. Pastor, eu estou passando por uma crise de ansiedade. Me dê uma palavra, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Respire bem fundo. Respire aí bem fundo assim, ó. E diga, Jesus, me socorra, me proteja, me tire essa ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa de fazer é confiar no Senhor, sabe? Não tenha nenhuma ansiedade, não esteja... Quando você está tão ansioso, nem respirar fundo você consegue. Respire fundo e clame a cada momento que você se sentir em pânico, em ansiedade, diz, Jesus, me ajude, Jesus. Comece a falar, solicitar a proteção e a bênção de Jesus, que isso vai embora da sua vida. Olhe para o céu, abra uma janela. Olhar para o céu é um remédio santo, viu? Eu, quando tenho aqui na janela do meu escritório, quando às vezes estou com um problema, vou lá e olho para o céu e digo, Senhor, está nas tuas mãos, e fecho a janela e pronto, vamos embora confiado em Deus. Existe estudo científico comprovando isso. Né? Estudo científico foi feito em Harvard, inclusive, que quando você olha para o céu, se você está chorando, você para de chorar. Se você está
triste ou ansioso, alguma coisa vem que você... Eles explicam lá cientificamente, mas a gente sabe que é coisa de Deus, né? O céu é Deus. Então, quando você faz isso e eles explicam, ó, vá no seu quintal, abra uma janela, que todo mundo tem como olhar para o céu. Ninguém tá trancado. Então, quando você faz isso, você consegue realmente voltar. Você quer ver como é que é a coisa? Você não está percebendo, mas você percebe. Quer ver? Eu vou te mostrar o que é a diferença. Você está percebendo que você tem um peso aqui em cima da sua cabeça? Olha aí para você ver. É o teto aqui, ó. Mas quando você olha para o céu, você vê que você não tem peso na cabeça. Você tem uma amplitude, uma liberdade, uma imensidão que não está fazendo peso em cima da sua cabeça. Então, eu já disse isso para muitas pessoas que estão vivendo em depressão. A primeira coisa que você precisa fazer é sair de dentro de casa. Por isso que os próprios médicos dizem que você fazer uma caminhada é uma beleza para você, porque você está dentro de casa, você não percebe, mas o telhado da casa está em cima de você está dentro de um quadrado preso. Quando você sai e você olha para o céu, é como um pintinho que sai de dentro da casca do ovo, sabe? Explode o ovo e olha assim, diz, olha o tamanhozinho que ele é, o tamanho do universo, olha o tamanho do Deus que eu tenho, olha o tamanho da esperança, olha o tamanho da oportunidade que eu tenho. E o próprio organismo reage. Porque uma criança, quando leva um carão, a tendência é baixar a cabeça. Quando a pessoa está triste, ele baixa a cabeça. Quando a pessoa está depressiva, baixa a cabeça. Então, o fato de você baixar a cabeça, o organismo reage como você está sendo atacado. Né? Alguma coisa está lhe prejudicando que faz você baixar. Mas quando você levanta, aquilo dá... aquilo cria liberdade, né? Cria coragem, cria altivez. Baixar a cabeça deve baixar só para Deus, né? Só para Deus. Baixar assim para dizer, Senhor, eu sou pequeno, o Senhor é tão grande, isso, né? E quando você olha para cima, você vê o tamanho de Deus, o tamanho que você é, né? Passa a confiar no Senhor. Alberto, filho, pastor, Shalom, eu queria saber se quem morrer vai direto para o céu ou para o inferno, ou quem tem que esperar Jesus voltar. Primeiro, irmão Glauberto, ninguém vai para o céu nem para o inferno. Você vai para uma dimensão que é chamada de sexta dimensão, que é um lugar de pesadelo. Quinta dimensão. Você nem pode chegar diante de Deus e nem pode voltar mais para o seu corpo. Então, isso aqui é pesadelo, é você estar num estágio intermediário. E pesadelo, você está sendo atormentado. Então, esse tormento é um tormento de espírito, até que você seja chamado para prestar conta dos seus atos. Quem vai para o céu, por que é chamado de céu? É uma dimensão de descanso. Você se preparou, você recebe um corpo, está descansado das suas obras, você está confiado, você partiu daqui confiado no sangue de Cristo, no perdão dos seus pecados, você então está sendo ali naquele descanso esperado para voltar, para retomar as bênçãos e continuar sua vida por toda a eternidade. Não existe, no primeiro momento ainda, mesmo quem vai para se perder e vai ser desfeito no fogo do lago de fogo, ele ainda vai ser julgado. Então ele não está no inferno, ele está num estado de pesadelo, de inferno, quer dizer, de tormento do seu espírito, porque não se preparou para a vida eterna. Sheila Aguiar, bom dia, pastor, hoje é meu aniversário. Você sabe cantar parabéns aí? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, irmã Sheila. Né? Acho que ela é se eu não estiver enganado, é lá de São José, lá do pastor Marco da Vida. Então, olha, irmã Sheila, Deus te abençoe muito, abençoe seu pastor, abençoe todos vocês aí, viu? Deus abençoe vocês. Deus te dê muitos anos de vida, saúde, muita sabedoria e muito temor de Deus no coração, não é? Deus abençoe, irmã Sheila. Pastor César, por que a rainha Apocalipse 16:13 representa espíritos malignos? Porque foram colocados ali para representar espíritos malignos, irmã. Foi escolhido para ser serrano, né? João Carlos, pastor, eu gostaria que o senhor me explicasse sobre o nome do Salvador, pois uma irmã falou que no dia que Jesus voltar, nós iremos conhecer o novo nome do verdadeiro Salvador. Não, o Salvador é Jesus. O novo nome que ele vai mudar
Por quê, irmão João Carlos? Porque, na verdade, o nome de Jesus está em músicas profanas, está aí sendo profanado até nesses desfiles desses gays aí, mas lá ele terá um nome que nunca será profanado, por isso é um nome verdadeiro do Salvador. Assim como o nosso nome também será mudado. Genilson Souza, pastor César, Adão e Eva se perderam ou eles foram redimidos quando Cristo morreu no Calvário? Acredito que foram redimidos, eram partes de um programa de Deus. Josefa Clarice, pastor César, o senhor pode me esclarecer João 7:1 e 9:34? Já desde já agradeço, estamos sendo muito abençoados. Vocês pegaram essa escritura aí, não? Gênesis 7 e 9, né? É 7:1 e 9 e alguma coisa. Não me lembro lá. Ali, Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha, irmã, a primeira coisa que a gente sabe é que a salvação, desde aqui de Gênesis 7, nunca foi para uma pessoa. Quando você é temente a Deus, veja, Deus falou com Abraão: te abençoarei a você e a sua posteridade. Então, a bênção de Deus, ela sempre atinge as famílias. Raabe salva ela e a família. Você vai ver que o carcereiro de Filipe, lá em Atos 16, a bênção é para ele e para a família. E quando você se converte, você mantém a sua fé e as suas orações voltadas para a sua família. Então, sabe o que Deus vai fazer? Responder o desejo do seu coração. Como disse o profeta, que felicidade teria uma mãe sentada na eternidade pensando que seus filhos se perderam. Então você tem a oportunidade de reclamar para que ele possa ser salvo. Gênesis 9:34, cadê? Conseguiu aí, não? Não é 34, não. É Gênesis 9, é 3, verso 3 e 4. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com vida, isto é, com sangue, não comereis. Está esclarecido tudo que existe. Paulo disse que toda criatura é boa para se comer, recebida com ações de graça. Então, Deus colocou no Velho Testamento alguns animais que foram considerados imundos, periodicamente, porque Deus estava dentro do plano mostrando que ele só trataria com uma certa classe de pessoas. Isso está representado em Atos capítulo 10. E depois, então, ele abriria para todos esta oportunidade. Foi assim, Deus restringiu o alimento, mostrando que ele só trataria com os judeus. Depois ele abriu, toda a criação é boa para se comer. Então, todas as tribos, raças e povos e línguas são abençoados por Deus também. É isso que nós temos aí. E comer carne com sangue, com vida, é comer com sangue. Então, você deve comer carne cozida. Isso é o que está a Bíblia dizendo, não é? Maria Bernardo de Cabedelo, Deus te abençoe. Hoje é aniversário do Douglas, mas vamos cantar de novo? Douglas tá. Pai, tá. Não, o nosso cântico aí, irmã Maria Bernardo, já é pro Douglas também, viu? Para todos os aniversariantes de hoje. Para todos os aniversariantes de hoje, aí transmita para os Douglas aí o meu abraço e a minha felicitação por ele. Deus abençoe. Girlene Farias, olha quem apareceu, filha de irmão Gilvan. Enfermeira, não é? Pastor César, uma vizinha aqui fez a receita que o senhor ensinou. Ela estava com sintomas virais, até tendo febre. Mas fez a receita, tomou e está curada, tá vendo? O negócio é... Coisa simples, coisa simples. Eu não sei qual delas foi aqui que eu ensinei, se foi a cebola com o limão e o alho, que vocês viram? Teve qualquer coisa, sentiu na garganta, começou a querer resfriar, vai lá, corre na hora. Vai embora. Mas as pessoas... Nem gastou dinheiro para fazer isso. Nada, cebola, limão e mel. Francisco Lira, o que aconteceu na Rua Azusa? O que aconteceu na Rua Azusa tem alguma coisa a ver com o irmão Brana? Irmão Francisco, olha, o movimento pentecostal, como é que é? Você que é músico, vai ensinar isso aí. Entre uma nota e outra tem um arranjo?
Você tem o quê? Numa nota você tem 3 posições. Entre uma nota e hoje tem o sustenido, né? Tem o sustenido, Tem o sustenido, pode ter também ali, pode ter um tipo de arranjo, aí vai depender uma harmonia também. Uma harmonia também. Vai depender do tipo de música que você está tocando. Sim, pois é. O que acontece é, o movimento pentecostal parece que é um arranjo para mudar a nota. Uma preparação Uma também, preparação, né? Uma sétima aí para mudar a nota. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o movimento pentecostal aconteceu na Rua Azusa no ano 1906. Né? 1906 foi o movimento. O profeta William Branham nasceu em 1909. O irmão Branham disse que um avivamento ele dura 3 anos. Depois ele sobrevive daquilo que ele foi. Então o avivamento da Rua Azusa aconteceu em 1906. 3 anos, quando o irmão Branham nasceu em 1909, ele já tinha morrido, já tinha se organizado. Então foi só a preparação para vir a nota, que é a nota de chamar o povo para um culto, para a principal. Este é o intervalo aí. Marcelo Silveira. Saul conversou com o espírito de Samuel após a morte? Saul não, a pitonisa de Endor conversou com o espírito de Samuel. Ela fez a ponte, porque ela era aquela que invocava. Por que invocava? Porque vinha. Por que no Novo Testamento não há proibição de invocar o espírito dos mortos? Pegue todo o Novo Testamento, você nunca vai encontrar uma proibição para invocar o espírito dos mortos. Por quê? Porque eles não vêm mais. Porque, na verdade, mudou quem tinha o domínio do mundo espiritual, que estava na mão de Satanás, e Deus proibiu de invocar porque eles vinham. Só se proíbe aquilo que vai acontecer, né? Então, a pessoa vai botar uma placa, é proibido entrar elefante na igreja. Não existe, não vai entrar elefante. Então, por que não tem? Você não tem no Novo Testamento porque não vem. Aí Paulo diz que quem vem, Efésios capítulo 2, verso 2, o espírito daquele que opera nos filhos da desobediência. É Satanás. Então, quando você faz invocação de um espírito dos mortos, hoje vem o diabo. Não vem mais aquele espírito. Por quê? Porque Jesus tomou a chave da morte, da sepultura e do inferno, transferiu cada um e hoje não tem mais acesso os que morreram aqui nessa dimensão. É por isso que não se vê mais, não é? Severino Nascimento, por favor explique João 15,16. E todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça. É assim que está lá? E todos nós recebemos também. É muito vago para poder fazer uma... abrir lá? É muito vago. Primeiro o quê? É João o quê? João 15,16, o Evangelho. João 15,16. É muito vago para você pegar só um vácuo desse, né? Sem pegar o contexto. Sem pegar o contexto. É aqui. Nós não me escolhestes vós a mim. João 15,16? Isso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Veja só, que é tão engraçado isso aqui, essa escritura é tão interessante, porque aqui diz, ó, aqueles que são... Por isso ficou errado aqui essa colocação aqui, graça por graça, não tem nada a ver uma coisa com outra. João 15,16. Mas é tão interessante que a escolha vem de Deus. Por que a escolha vem de Deus? Porque um homem caído jamais pode escolher a tomar decisão da vida eterna. Ele está caído. Já está caído. Então a decisão vem de Deus. Isso chama-se predestinação. Na primeira parte do assunto. Depois... vos nomeei para que vades, quer dizer, o próprio Deus que nos chamou já disse que nós iríamos produzir frutos corretos. Depois, disse para que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, vos concedo. Se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que tudo quanto você pede ao Pai, é o próprio Jesus que concede. Por quê? Porque o próprio Jesus é a manifestação do Pai. Então, você pegar João capítulo 14, irmão, aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui o versículo aqui.
pegar assim de um momento, né? Aqui, ó, verso 13 do capítulo 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ele próprio, porque ele é o próprio Deus, não existe duas pessoas. É dar o Pai, mas ele que faz. Ele é que faz. Tá vendo? E aqui na frente ele diz, tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vos concede, porque era o Pai falando. Era o Pai falando através do corpo do Filho. Eu farei. Aqui ele usa a expressão, ele vos concederá. Quer dizer, ele que está aqui dentro de mim. Não é nunca uma pessoa separada. Isto é o que nós temos aqui no capítulo 15, verso 16. Erivaldo Cunha. Bom dia, pastor César e os demais irmãos, as pessoas que foram batizadas pelo apóstolo Paulo. Foram batizadas em que nome? Se foram por imersão ou por aspersão? Não, primeira coisa, irmão Erivaldo, não existe batismo por aspersão. Por que não existe batismo por aspersão? Porque a palavra batismo já quer dizer sepultamento, quer dizer lavagem. Como você pode pegar uma pessoa, você já viu alguém ser sepultado com 3 pinguinhos de terra na cabeça? Ou se cobre o corpo todo? Por que a Bíblia relata que Jesus caminhou longa distância para ser batizado? Porque lá onde João batizava havia muitas águas. Por que o carcereiro, o eunuco, junto com Filipe, desce as águas? E quando eles saem das águas, você veja só, então era a maneira que se batizava. Quando você vê a própria história relatando que lá em Roma, no ano 100, o Marco Vascas vai para dentro das águas encontrar lá quem ia batizá-lo, que me foge o nome agora aqui. Ele vai com a água pela cintura. Túlios, né? Públios, né? Públios. Então você veja que na verdade, havia águas para que as pessoas fossem batizadas. Então, você sabe que batismo é o ato de sepultar o seu passado para você ressuscitar. Leia Romanos capítulo 6. Todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte, foram sepultados com Cristo para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, batismo, primeira coisa, tem que ser imersão. E Paulo, tanto ele como aqueles que foram batizados, leia a carta de Paulo, no livro de Atos, capítulo 19, verso 5, você vai ver Paulo batizando em nome de Jesus Cristo. Você leia Atos, capítulo 22, 16, Paulo falando do seu batismo em nome de Jesus Cristo. Você vai ver Paulo dizendo em Romanos 6 que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo. Você vai ver Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 13, dizendo que foi Cristo quem morreu e nós fomos batizados em nome daquele que morreu. Então, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus. Ele pregou este evangelho. Se alguém prega outro, pode ser considerado anátema. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Quando estamos em pecado, para abandonar a prática, eu peço perdão e apenas a Cristo ou tenho que pedir perdão a outra pessoa que foi magoada? Olha, aí é que está o grande nó da história. Se você pecou contra a pessoa, alguém, a esta pessoa, você deve pedir perdão a esta pessoa. Por exemplo, você é casado, cometeu um adultério, você vai lá e diz, o Senhor me perdoe. Mas você pecou contra o seu casamento, contra o seu voto, contra a pessoa que você prometeu fidelidade. Então você precisa de ir lá pedir perdão para essa pessoa, não é? Não adianta você só pedir para Deus quando você está devendo para outro. Então, tudo isso precisa de ser colocado, cada coisa em seu lugar. Primeiro você deve acertar com Deus, mas acertar com quem você deve. Eu menti para você, vou pedir perdão para Deus, só se você morreu, eu não tenho mais condição de te ver, mas se eu tenho que acertar com você também. Eu peço a Deus e acerto com você. É assim que são as coisas. Mas vamos lá. Manuel Lima, para onde foi o profeta Elias, visto que a Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue? Irmão, obviamente você sabe que você, para sair de um corpo aqui, sair da terra, romper a lei da gravidade, você tem que estar num outro corpo. Não é carne e sangue mais, já foi transformado, não é? Esta é uma coisa real. Leandra Fernandes, bom dia a todos. Deus abençoe, pastor César, irmão Diego, irmão Marcos, Paulinha e Rebeca. Paulinha e Rebeca são
Olha, os dois garotos, como é que eu digo, mais alinhados da igreja, viu? Paulo só anda de terno, bonito, bem arrumado. Rebeca é uma gracinha de menina, né? Um abraço a vocês todos aí, irmãos. Deus abençoe vocês. Muito bem, aqui estamos pedindo de oração. Lena Oliveira, Elenói Teixeira, Elionai Teixeira, Zilane Alves, Sueli Barbosa, Benedita Helena, Andréa Maria, Maria Veloso, Sandra Soares, Edson Costa, Jacileide Silveira, Juliette Vieira, Samuel Senda, né? Senda. Rosália Maria da Silva, Sueli Batista. Não é? E esses são os pedidos de oração. Lembrar que a igreja estará aberta sábado e domingo para os irmãos que desejarem ir orar e também ofertar e entregar seus dízimos. Hoje, né? Já está aberta. Já está aberta hoje, tanto Campina Grande, Recife e João Pessoa. Lá em Natal, estão abrindo também, não? Então, abriram no domingo. No domingo? Passado. E esse domingo abre novamente, não? Eu acho que sim, eu falei com o irmão Sérgio, mas eu acredito que eles vão amanhã lá. Então, muito bem. Também Natal, lá em Brasília estão abrindo terça, quinta e domingo. Então amanhã, domingo também, estará aberta lá a igreja de Brasília para um período de oração e de jejum. Me parece que Brasília estão abrindo das 14 horas até às 19, até às 20 horas, eu não me lembro bem, é muita informação para uma cabeça só. Mas chegamos ao final aí, são 10h30, passamos 25 minutos hoje, né? Hoje foi culpa sua, viu? Foi culpa do Diego. Não vou ouvir mais não, Diego. Aí vamos orar, vamos pedir a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és tão bom para nós. Nós estamos sorrindo, estamos felizes, mas sabemos que há muitos que estão chorando, que estão com o coração aflito, e nós pedimos ao Senhor ser misericordioso conosco e ser misericordioso com aqueles que choram, porque Tua palavra nos diz que o Senhor enxugará os nossos olhos das lágrimas. Peço que o Teu Espírito Santo, o Consolador, possa tirar todas as cargas, todos os pesos, toda a ansiedade, como testificou aquela irmã lá de Manaus ontem, que até está se desconhecendo de tantos problemas e ela está tão descansada. Dê descanso a todos, Pai. Tira esta carga, esta pressão e ajuda-nos a manter a nossa fé e os nossos olhos em Ti, para que os Teus anjos possam trabalhar livremente a nosso favor. Sim, sim. Envia anjos para socorrer o irmão José Flauzino dentro daquela UPA, que de alguma maneira alguém seja usado para que possa tirar o nosso irmão daquela condição. Amém, Pai. Nós pedimos que não deixe faltar o pão na nossa mesa, todo o Teu povo na terra. Pedimos pela saúde, pela proteção, por um dia de paz, pela presença sobrenatural do Senhor conosco. Nos abençoe e abençoe a todos esses que nesta hora solicitam a oração, eu não sei por que causa. Muitos por doença, muitos estão pedindo, como ontem uma irmã pediu, disse, o medicamento que meu pai, que minha mãe está tomando não está fazendo efeito. Faça o organismo reagir ao poder dos medicamentos. Amém, de alguma maneira, Senhor, providencie uma saída e um escape para todos e nos livra desta onda, desta peste que está passando sobre a terra. Guarda-nos debaixo das Tuas asas protetoras. Nos esconda, Senhor, na sombra, no esconderijo do Altíssimo, e perdoe todos os nossos pecados e falhas e nos dê uma vida direcionada e dirigida pelo Espírito Santo para que possamos fazer a Tua vontade. Visite cada um e que a bênção que existe escondida neste nome poderoso de Jesus Cristo expulse as doenças, expulse os demônios, expulse as opressões e alivie as cargas, porque nós oramos e pedimos no nome de Jesus, sabendo que o Senhor vai fazer. Assim te agradecemos e rogamos a Tua bênção. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.
nós chegamos ao final, só lembrando a você que se você ainda não se inscreveu neste canal da família Fé Perfeita, se junte a nós, faça parte dessa família, venha participar dos nossos cultos e acione aí o sininho também para você receber as notificações. E se isto tem abençoado a sua vida, deixe aí o seu like para que este vídeo possa ser enviado também para outras pessoas, não é? O próprio canal, o próprio YouTube coloca ali como preferencial, e é assim, por isso que nós estamos pedindo para você dar o seu like ou o seu dislike também. Isso depende daquilo que isto está se fazendo na sua vida. Estaremos no púlpito às 19 horas, se o Senhor permitir. Estarei, não é? No púlpito, e conto com as suas orações também. Um abraço a todos, saudade de todos os irmãos, de todas as congregações, de todos os lugares aonde nós ministramos. Meu abraço, minha saudação, meu shalom a todos. No nome de Jesus, tenham todos um excelente dia. Deus os abençoe.